O que você acha sobre o Toguro não ser tão operacional, mas ser mais criativo? Aí isso é bem alucinante, né? Um cara que opera pra caramba, mas muito vídeo. Ele opera muito vídeo. Ele achou um jeito dele resolver isso. Mas quando ele falou isso, eu achei, cara, impossível esse cara dizer isso. Pra mim, ele é altamente operador. Não. Ele achou um jeito que funciona pra ele, em que ele é um sonhador e que alguém acompanha ele no sonho dele. É isso que ele fez. O Shark Tank romantizou demais captar dinheiro? Acho que não. Acho que o Shark Tank deu a possibilidade das pessoas se exporem e terem uma certa mídia, e isso é bom, né? Se o pós disso talvez não funcione tão bem, mas, cara, tá dando uma puta exposição pra marca. Então eu acho que é muito legal. E pra eles também? E pra eles. Principalmente pra eles. Mas pra marca é bom. Eu tive uma empresa que participou do Shark Tank e deu uma grande exposição. Negócios de varejo que a gente não entrava, a partir daquele momento abriu a porta. O que você enxerga em 5 minutos que o mercado demora anos pra perceber? Pessoas. O que eu enxergo são pessoas. O mercado às vezes demora pra perceber ou trocar as pessoas que tem que trocar ou se dissolver em uma sociedade. Claro que pra mim tá de fora é muito mais fácil, mas eu consigo em 5 minutos. Brincadeira essa parte de 5 minutos, né? Mas, cara, com o tempo é muito mais fácil pra mim enxergar que aquilo não tá funcionando do que às vezes o cara que tá ali tentando fazer aquilo funcionar. Aconteceu agora isso, uma solução societária que talvez estava quase 2 anos para acontecer. Já teve empresa ruim que só cresceu no marketing? Eu acho que tem muita empresa ruim que cresce no marketing. Acho que tem muita empresa ruim, tá? Tem muito produto ruim que cresce no marketing. E aí, posso dar um exemplo? Pirâmide financeira. Pirâmide financeira é um marketing que as pessoas acreditam naquilo, que vai dar um serviço que as pessoas acreditam. É jogo do tigrinho. Então, um monte de empresas que crescem no marketing e por trás são os honestos. Amém. Eu não vou entrar nessa. O Toguro usa uma estratégia boa quando ele quer ser head de marketing de todas as empresas, ou seja, quer agarrar o mundo inteiro, mas você não acha que ele pode escapar? Eu tenho um cagacinho de ele virar o arroz de festa. Eu prefiro o cara que talvez se transforme nisso do que o cara que nunca nem tente isso, né? Mas assim, me dá um cagacinho de ele perder o sabor, sabe? De ele aparecer tanto. Só que aí eu acho que ele vai ter que ser muito criativo, eu acredito que ele para estar o tempo todo desenvolvendo alguma coisa diferente. E ele tem feito, isso que é um problema para todos, né? Ponto. Não tem, assim, mais uma vez, o Didi, 45 anos depois, cara, ele fez 45 anos de sucesso, sabe? Então dizer que isso não é bom, é a história do Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro aconteceu isso, né? Tipo, tu vê o Luva de Pedreiro já não tem mais o mesmo impacto que ele tinha lá atrás, né? Mas foi muito bom pra ele, né? Se você fosse proibido de usar tráfego pago por 90 dias, como você geraria vendas todos os dias usando apenas conteúdo orgânico e distribuição estratégica, e qual seria o seu plano? Depende do tipo de produto, tá? Se for um produto digital, pessoas no digital. Então ia entrar em contato com as pessoas no digital e ia tentar formular algum tipo de benefício para elas e entraria no negócio. Se não for um produto digital, da mesma forma também. É o digital. E eu não faria isso de uma forma compre aqui, eu faria isso de uma forma storytelling. E detalhe, só para complementar, eu não chamaria influenciadores. Eu não conversaria com influenciadores. Eu pegaria pessoas que estão 1.500 pessoas ali que seguem elas e conversaria com essas pessoas. Porque quando elas vendem, a pancada é maior. É muito mais fácil um cara vender que tenha 1.500 seguidores, vender 40 produtos, do que um que tenha 10 mil vender 40. Porque para esse cara que pela primeira vez fez isso, para a audiência dele, tava esperando talvez esse cara. Pô, é a primeira vez que ele fala bem de um produto. Se o seu perfil fosse apagado hoje e você tivesse começado do zero no dia, cadê a corda? O que você faria nos 7 primeiros dias? Eu tive um amigo, inclusive a gente tá fazendo uma negociação junto, que acabou de acontecer. Óbvio, não foi o perfil dele total, mas foi o perfil do TikTok, né? Foi banido pra sempre. Cara, ele começou de novo. Claro que ele tem um Instagram, mas assim, respondendo a pergunta, eu começaria de novo, cara. Usaria o perfil rapidamente, né? Construiria um perfil rapidamente e começaria daí pau. E ativamente eu conversaria com as pessoas próximas para me ajudarem. Então, as pessoas que eu tinha algum tipo de relacionamento, que de certa forma a gente ajudava de forma digital, eu ia contar essa história na internet. Eu ia lá falar na internet, cara, perdi meu perfil, não sei o que, e assim vai. Talvez isso poderia até me impulsionar mais do que no meu perfil antigo. Porque todo mundo gosta, de certa forma, de uma história triste. Como equilibrar a velocidade que a IA permite com profundidade e qualidade sem virar conteúdo maior? Ou seja, jogar na IA sem um conteúdo genérico. Não. Aí tu vai ter que... tu vai ter que brigar com ela. Tem que brigar, pedir pra melhorar, tá ligado? Olha que legal, até
acho que tá refém todo mundo que tá aqui. Cria um bom contexto. Eu fiquei bem feliz com a resposta que ela me deu. Cria um contexto enorme, assim, cara. Ó, acontecendo assim nos últimos 40 anos, a internet fez isso, não sei o que lá. Vamos tentar antecipar a mudança do comportamento das pessoas. Porque a gente teve mudança de comportamento, né? Tu não paga mais por dinheiro. Tipo, a gente teve mudanças enormes de comportamento que a gente não pode estar, nem consegue entender. Vamos tentar olhar, cara, ver um monte de resposta legal. É perfeita? Não é. Mas me dá a chance de, junto com ela, pensar assim, caraca, cara, isso aqui não faz tanto sentido, mas assim faz. Então é isso, cara, é testando, fazendo e testando. Deixar de usar é que eu acho um pouco bastante. Começou com uma boa criatividade. Tu elaborou para poder ajudar ela. Perfeito. Tu trazer o contexto. A IA é uma pessoa, tu tem que gerar contexto, e ela é um meio, né? De certa forma. Se tu chegar pra uma pessoa e dizer, cara, fala sobre o amanhã. Vai dizer, amanhã é quarta. Quando tu dá contexto pra ele, cara, pense bem, aí sim. Dá o começo e o fim, né? Existe risco das empresas ficarem dependentes demais da IA e onde isso pode dar problema? Não existe. Vai ser. Pergunta se desligar a internet, a empresa dele continua. Aí a gente é hoje refém da internet. É foda. Você não imagina, tu não vai poder se comunicar pelo WhatsApp? Você acredita que a IA está forte na execução ou já está havendo impacto real na estratégia? Eu ainda acho que ninguém tá usando IA. Acho que menos de... Oscila das empresas, as pessoas usam IA, tô falando mais de chat. Usar de forma para melhorar e ser mais eficiente, eu acho que é... Para os jovens que estão começando agora, quais áreas de combinações de habilidades têm mais chance de se manter mais relevante mesmo com o avanço da IA? Resolver problema. Aprende a resolver problema e vender, e você não vai... Eu acredito que você... Que dificuldade de passar fome o resto da tua vida. Faculdade ajuda ou atrapalha para captar investimento? Para captar investimento? Não tem nada a ver com faculdade. Para captar investimento, trabalha 5 anos numa empresa e dentro dessa empresa tu vai lá e transforma alguma coisa dentro dessa empresa. Quando você sair e montar o seu negócio, você vai passar 2 anos se ferrando, mas você tem experiência de ter passado esses 5 anos dessa empresa e transformando alguma área lá. E aí quando você vem para fora, você vai transformar, vai resolver o problema que você dispôs a resolver. 2 anos depois você tem investimento, quase com certeza. Se estiver se conectando com as pessoas, nunca vi, pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhum pitch com faculdade. E deve ter tido pitch com faculdade, fiz isso, sou formado naquilo. Mas eu pelo menos prestei atenção nas empresas que ele passou, nos negócios que ele fez, que a gente chama de track record nesse mundo de investimento, né? Como tu vende sem vender? Pergunta. Como tu vende sem vender? Pergunta. Pergunta. O cliente vai falar as dores. Pergunta. Na maioria das vezes as pessoas vão dizer o caminho que precisa percorrer para vender para elas. Quase que todas as vezes elas vão fazer isso. Então, qual é o maior desafio? É esse. Poxa, mas é esse? Não sei o que lá. E assim tu vai perguntando e chegando naquilo que tu precisa chegar, que é ele ver que se a solução do teu problema, o valor que ela resolve, me pergunta se tu consegue, e o tempo que ele vai economizar te contratando. Basicamente, eu preciso mostrar para ele que o que ele tem de problema eu consigo resolver, e eu preciso dizer que o que ele não consegue resolver, se ele resolver comigo, eu resolvo muito mais rápido do que ele tentar fazer isso sozinho. Pronto. Em teoria, a chance de vender aumenta bastante. Bom, perguntando. Qual que é o conselho na hora de montar o pitch? Eu preciso te vender uma indústria que, sei lá, faz essa xícara aqui. Qual que é a sugestão? Qual que é a linha de raciocínio que ele tem que pensar na hora de montar o pitch? É ser breve, ser objetivo? Duas coisas são muito importantes. Se tu não tem uma, pelo menos tu tem a segunda. A primeira, saber com quem tu tá falando. Porque se tu souber para quem tu tá fazendo o pitch, achar uma forma de envolver ele de forma pessoal. Aquilo que tu tá fazendo. Fica muito frio. Ó, eu faço isso, aquilo. Mesmo que o pitch seja bom, o investidor, o meu tipo de investimento, ele é um cara que ele gosta de ajudar. Ele quer estar ali. Então, se tu conseguir descobrir quem é esse cara e ele fazer de alguma forma ele poder se ver te ajudando, a chance de tu fechar esse aumenta muito, aumenta mais muito. E a segunda, deixe respostas fáceis sem pergunta. O que eu quero dizer, as pessoas querem enfiar tudo que elas podem, e essa ninguém fala, essas duas, tá? Por quê? Porque a maioria dos pitches ela é quadrada. Ó, faz isso, resolve um problema, você não bota esse como histórica e assim vai. Não, acha, pergunta, verifica quem é essa pessoa que vai te atender para receber o pitch, e a segunda, deixa um monte de respostas sem pergunta. Ou deixa muita pergunta para ele fazer. Porque eu não consigo me conectar a você se eu não te perguntar nada. Se tu me trouxer todas as respostas que eu preciso saber, eu tenho vergonha de te perguntar alguma coisa. E não quero passar de burro, então eu não pergunto. Se eu não pergunto, eu não me conecto. Então, às vezes deixa o faturamento do lado de fora. E aí tu vai dizer assim, mas tu nem mostrou teu faturamento. Não, faturamento.
tem que abrir a porta pra ele te fazer O pergunta. maior erro que tu vê a galera cometendo, tem algum específico que Aí é mais do negócio, né? Querer imitar um negócio que já existe. Que esse é geralmente, na minha opinião. sem validação de texto, a ideia é muito embrionária. Quando tu quer resolver um problema que ele só existe mais na tua cabeça, sabe? Ou ele até pode existir, mas não gera um valor muito grande, né? É muito difícil tu vender algo para alguém, ou para uma empresa, ou para um negócio, ou para uma pessoa que não aumenta o lucro dela ou que não diminui o custo, sabe? Tudo que é meio que a gente chama de vitamina é muito mais difícil tu vender dentro de uma companhia. Então, quando tu vende algo que aumenta o lucro ou baixa o custo, cara, é muito fácil. E aí o cara meio que tenta inventar um problema que não existe muito bem para resolver e ele quer fazer isso com tecnologia. Esse para mim geralmente é um negócio que não... Ele pode dar certo. Por quê? Porque ele pode, a gente chama de pivotar, né? Ele pode mudar várias, pela obsessão que ele tem, ele pode mudar várias vezes até ele encontrar o caminho dele, né? A Marvi foi um pouco disso. A Marvi, ela nasce de um jeito, ela vê que não começa a gerar caixa livre, ela vai para um outro, vai e acha o caminho dela, né? 2 anos e meio, quase 3 anos depois, ela acha o caminho dela. Pensando na tua trajetória hoje, em relação à questão familiar, como tu vê isso hoje? Quanto é importante para ti, família, casamento, filhos, isso aí na tua vida particular? Hoje, assim, são 2 momentos. Na minha opinião, um péssimo recado. Dificilmente tu vai conseguir equilibrar. Tu vai ter um momento em que tu vai se dedicar ao máximo para poder dar, que eu chamo de liberdade à sua família, porque para mim dinheiro ele é liberdade. Quando tu tem recurso, tu pode optar em dizer não. Quando tu não tem recurso, é sim, sim, sim para sempre. No meu caso, eu vi isso. No caso do meu pai, eu vi isso. No caso do meu avô, eu vi isso. Eles se dedicaram muito por aquilo que eles estavam construindo e depois de um tempo eles conseguiram botar isso, a equilibrar um pouco mais a bandeja. Vão ter caras muito bons por aí que conseguem fazer isso ao mesmo tempo. Eu não fui esse cara que consegui. Eu realmente me dediquei bastante para aquilo que eu estava fazendo. Hoje eu consegui reequilibrar. Como? Porque meus filhos comigo, são meus sócios. E um pouco do que eles se tornaram, cara, se tu conversar com os meus 3 filhos, eles têm no mínimo 10 anos a mais de maturidade do que eles têm de idade. Os 3. Pode conversar com os 3. Cara, tem uma admiração pelos 3 que é ridícula. Eles têm 10 anos a mais de maturidade. Por quê? Porque eles tiveram que fazer o caminho deles. Um trabalhou desde cedo, os outros 2 também trabalharam desde cedo, montaram um negocinho deles desde cedo, sempre tentaram achar a saída. Então, talvez não ser aquele pai incrível, enorme, maravilhoso e da propaganda de margarina, talvez dê uma individualidade para eles, né? Não tô aqui dizendo que esse é o caminho certo, estou dizendo que esse é o meu caminho. E hoje, cara, a gente se dá muito bem, são uns 4 adultos que se amam pra cacete. Então, mais ou menos isso, assim, cara. Difícil tu conseguir estar obcecado pelos 2 ao mesmo tempo. Por isso, talvez a escolha de uma esposa é tão importante, né? Porque ela vai te dar todo esse conforto familiar para te poder lutar pelo aquilo que tu acredita para poder. Porque para mim é liberdade. O dinheiro ele tem uma função na humanidade, te dá uma liberdade. Porque é animal, né? Quando tu acorda de manhã, tinha que algo que tu não quer fazer e tu diz não, isso é uma sensação inacreditável, né? Então, quando tu vai para aquele lugar, tu vai chorando, triste para aquele lugar e volta para aquele lugar, e no dia tu vai para aquele lugar, tu volta e tu não tem a capacidade de dizer não porque tu tem boleto para pagar, é fogo. E eu sei porque eu passei 10 anos pagando cheque especial, né? Então eu sei disso.